odds relativamente equilibradas, né? Cara, eu já diria que não. Acho que a discrepância tá grande. Agora a Série B, tá? Vamos para Novo Horizonte, lá no... O cara sai da Polônia para Novo Horizonte. Para o Jorjão, porque temos o jogo do G4, tá? Da Série B, Novo Horizontino e Coritiba, 9h35 nesta quinta. Cara, joguinho difícil, hein? Segundo e terceiro lugar, né? No caso, terceiro e segundo, né? O Novo Horizontino é o terceiro e o Coxa em segundo. Vamos lá pro nosso aplicativo do Game Arena para dar uma ilustrada, porque são 2 dos 3 times que já estão começando aí a botar um pezinho na Série A do Brasileirão, tá? A sequência dos dois é até relativamente ruim pela posição, né? Times que só tem uma vitória nos últimos 5 jogos. Já já a gente dá uma olhadinha e uma relativizada nisso aí. Goiás, líder com 41, Coxa em segundo com 39 e o Novo Horizontino com 36. Inclusive, essa eu até retiro o que eu disse, tá? Essa diminuição aí para o quinto lugar, né? O primeiro time fora do G4, até diminuiu. Justamente porque os times caíram um pouquinho de rendimento aí nessas últimas 5 rodadas. É isso, né? Tem Remo aí, Criciúma, né? Avaí, times Cuiabá, tradicionais, né? chegando ali. Batendo na Cara, porta do essa G4. Série B tá boa, tá? Tá bem E equilibrada. a disputa pelo rebaixamento também tá boa pra Isso. caramba. Então, tá uma maravilha. Bom, vamos para os jogos recentes, né? Começando pelo Novo Horizontino, que não vence há 3 partidas, né? A gente vai ver aí que ele empata fora com Volta Redonda. E foi pior nesse jogo, tá? Volta Redonda foi melhor. Empatou em casa com o Avaí, né? E perdeu do CRB fora 4-0, né? Curiosamente, ele venceu o mais difícil, em tese, que era o Goiás, por 1-0. Então, uma vitória em 5 jogos. E uma derrota também, né? Tá deixando a desejar pelo que vinha fazendo, né, velho? Era um time que, dentro de casa, era muito forte. Ainda é, né? Ainda é. É o melhor mandante, inclusive, da Série B, tá? Importante destacar. Só que você pega aí Cara, esse empatezinho com o Avaí, essa sequência de 3 jogos começa a me deixar com o pezinho atrás em relação ao Novo Horizontino, tá? Era um time que passava tanta confiança, velho. Ó, era muito difícil ser batido, tá? Ainda é difícil ser batido, pode-se dizer, tá? Mas, cara, tomar 4 do CRB, que vinha numa fase bem ruim, né, a equipe alagoana, e esses 2 jogos também me deixaram, assim, ligaram um alerta aí pro lado do Novo Horizontino, até porque é um time que já é conhecido por pipocar, né? Isso. Nas 2 últimas temporadas, o Novo Horizontino ficou boa parte no G4, e aí quando começa a chegar na reta final, como já começou, já estamos no segundo turno aí, pode-se dizer, né? O time começa a cair de produção, então eu fico um pezinho atrás aí no Novo Horizontino, tá? Enquanto isso, o Coxa, ele vem empatando muito, 4 jogos aí sem perder, mas muitos empates, né? Cara, foi uma grande vitória contra o Vila Nova, com um jogador a menos, inclusive. Depois empatou com a Chapecoense, um jogo difícil. Eu diria que o vacilo dele, de fato, aí foi empatar em casa com o Amazonas, tá? Um empatezinho com o Chapecoense. Beleza, fato casa, tudo mais. Mas como ele tinha ganho do Vila Nova fora, eu acho que você pode até relativizar o fato dele somar 4 pontos nesses 2 últimos jogos, tá? Onde ele vacilou foi, de fato, em casa contra o Amazonas e em casa contra o Paysandu. Esses 2 jogos aí foram vacilos. Da zona, né? E ele em casa não venceu. Mas antes disso vinha bem pra caramba. Mas é um time que perde muito pouco, né? A gente vai ver no recorde de 14 jogos, ele só tem uma derrota, né? Que foi essa do Paysandu. Exatamente. Empatando demais. E a derrota anterior foi pro líder Goiás, né? Então é um time realmente que é muito difícil de ser batido aí. Tem um bom goleiro, né? Que é o Morisco lá, segura muito. Quando o Curitiba vai mal nos jogos. E tem um ponto, é o melhor visitante. É o melhor visitante. Duelo do melhor mandante contra o melhor visitante, tem isso aí. Dito isso, Matheus Montenegro, vamos para o momento Bet Nacional, porque odds relativamente equilibradas, né? Cara, eu já diria que não. Acho que a discrepância tá grande. É 3, né? 2,36 para 3,77, tá? Tá uma discrepância considerável, levando em consideração o nível das equipes, velho. Eu caracterizaria dessa forma, tá? A gente tá falando de segundo contra terceiro, o melhor mandante, beleza, mas melhor visitante do outro lado. Eu acho que o Coritiba ele poderia ser mais respeitado, tá? Principalmente considerando aí esses 3 jogos do Novo Horizontino que caiu um pouquinho de produção. E aí, Fábio, a gente tem uma leitura até clara para esse jogo, que é o under goals, né? Que teoricamente seria uma boa, mas aí não ajuda, né? Mas os computadores da Bet Nacional também têm essa leitura. Eles também têm essa leitura clara. 1,31. Meu irmão, cara, eu não me lembro da gente ter feito uma análise de um jogo que o mais de 1,5 gols paga 1,74. Pela odd eu até vejo valor aqui, tá? Só que, cara, esse jogo ele pende tanto pra ser 0-0 ou 1-0 pra um dos dois lados. E até por isso essa aqui não vai ser a dica do Tipster. Mas eu vejo valor aqui, tá? Pra sair 2 golzinhos pagando 1,74 pré-jogo já é uma odd muito boa. E, cara, é o seguinte. Esse jogo é muito difícil você cravar. Porque, como eu disse, eu tenho 4 possíveis placares aí pra esse jogo. É 0-0, 1-1, 1-0 pro Coxa, 1-0 pro Novo Horizontino. Eu diria que vai ser meio que por aí. Só que o menos de 2,5 gols paga muito pouco, velho. Não tem condições de a gente mandar uma aposta aí com cotação 1,31, né? E o menos de 2 acaba sendo muito arriscado porque pode ser muito brigar pelo reembolso aqui, tá? E aí, cara, só pode sair no máximo um gol pra ser green. Pra ser green, você só tem o 0-0 e 1-0 pra um dos dois lados. Então eu vou trabalhar com valor nesse jogo, tá? Pra mim é sobre aposta de valor. A discrepância de odds, ao meu ver, tá muito grande. É um confronto que... Velho, eu não enxergo o Coxa tão azarão assim.
como as odds dizem. E por isso, para mim, o valor está aqui, no handicap mais 0,5 pro Coritiba, que é a mesma coisa que o dupla hipótese. Só que a odd aqui ela é melhor que a da dupla hipótese, tá? Então por isso a gente vai aqui. Cara, é um jogo que pode ser um vencedor para qualquer um dos dois lados, só que ele pende mais pro empate até, tá? Pela situação das equipes e tudo mais. O Novo Horizontino, ele tem tido uma queda de rendimento maior que a do Coxa. Então o Coxa, ele até passa um pouco mais de confiança. E aqui a gente tem a vitória do Coxa e o empate. Então eu acabo vendo muito valor aqui. Como eu disse, eu enxergo 4 possíveis resultados aí para esse jogo. São os mais plausíveis. 0-0, 1-1, 1-0 pro Coxa ou 1-0 pro Novo Horizontino. Essa aposta a gente engloba 3 dos 4 resultados. Então por isso é onde eu vejo mais valor aqui, tá? 1,58 eu acho que tá valendo a pena para um dupla hipótese do melhor visitante da Série B. Isso. Contra o Novo Horizontino, que por mais que seja forte, seja o melhor mandante, ele vem numa queda de rendimento, não venceu nenhum dos últimos 3 jogos. Por isso essa é a nossa dica do Tipster. Muito bem, então de cada aí para Novo Horizontino e Curitiba.